Se você não sabe, o Bitcoin foi capturado pelo Estado. Pois é verdade. Teve um palhaço aí na internet que falou isso, e realmente é verdade. O Bitcoin foi 100% capturado pelo Estado. E você vai descobrir a verdade nesse vídeo, tá? Meu nome é Thierry, seja bem-vindo a esse canal. Nesse canal aqui eu falo sobre Bitcoin, falo sobre libertarianismo, economia, filosofia, tecnologia, dou minha opinião sobre vários assuntos, várias notícias aí interessantes. E falo mal de gorda, falo mal de esquerdista, feminista, woke, né? E por aí vai. Se você quer me ajudar de alguma forma, ou se, primeiro, na verdade, né, se você quiser mandar sua mensagem para ser respondida em vídeo, mande a sua mensagem aqui embaixo no Super Thanks, utilizando a função de Super Thanks, ou se você quiser um pouco mais de privacidade, mande lá no Ask Arata, certo? O link está aqui embaixo para você clicar e pagar em satoshis, o mínimo de 5.000 satoshis para você ter a sua pergunta respondida aí ao longo dos próximos vídeos, tá? Agora, se você não quiser pagar nada e se você não tiver dinheiro, né, você pode simplesmente deixar o seu like aí e basicamente se inscrever nesse canal, que vai me ajudar muito e eu fico muito agradecido, tá? Vamos para os motivos pelos quais o Bitcoin é totalmente capturado pelo Estado, tá? E depois eu vou explicar os motivos pelos quais o ouro nunca foi capturado pelo Estado. Se você acompanha esse canal há um tempo, você já sabe que na verdade eu vou explicar o contrário. Eu vou explicar por que o Bitcoin não foi capturado pelo Estado e nunca será capturado, e por que o ouro foi capturado pelo Estado diversas vezes já, tá? Tanto é que hoje nós não vivemos mais no padrão ouro. Pois é. Vamos lá. Primeiro ponto de todos, Bitcoin é descentralizado. Tá? Então significa que todas as partes do protocolo do Bitcoin são totalmente descentralizadas. Nós temos a parte de nodes, nós temos a parte de mineração e nós temos a parte do consenso da rede, né? Enfim, a parte de nodes é totalmente descentralizada porque qualquer pessoa pode criar um node, pode ser soberano, rodar o seu próprio node no seu computador. Basta que você baixe o Bitcoin Core lá no site bitcoin.org, certo? E você começa a sincronizar o seu node com a rede do Bitcoin, certo? Com os outros pares do Bitcoin, entendeu? Em relação à mineração do Bitcoin, alguém pode argumentar hoje em dia que ela é mais centralizada porque duas pools de mineração têm mais de 51% da rede juntas, né? Só que na prática isso é um FUD, isso já foi refutado faz anos, entendeu? O que acontece é que, na verdade, a pool de mineração ela não tem nenhum poder sobre os mineradores. Os mineradores decidem para quem que eles vão minerar. E, na verdade, as pools de mineração só existem justamente pelo fato de que é mais fácil você conseguir farmar bitcoins quando você se junta numa pool de mineração, certo? O minerador ele pode simplesmente trocar para onde o hash rate dele vai em questão de minutos. É só ele escrever, é só ele mudar 3 ou 4 configurações lá no programa de minerador dele e pronto. Ele está minerando para outra pool de mineração, entendeu? Inclusive ele pode minerar solo também, entendeu? Inclusive, a longo prazo, a tendência é que pools de mineração deixem de existir ou se tornem cada vez mais descentralizadas com o Stratum V2, que é uma nova ferramenta, né, que está sendo utilizada aí, um novo algoritmo de mineração, né? Enfim. E nós temos também a questão do consenso da rede, né? Então, o Bitcoin ele pode ser forcado, né? Então, por exemplo, digamos que o Estado queira, digamos que a BlackRock, por exemplo, queira fazer um fork no Bitcoin. Ela pode fazer à vontade. A questão é que as pessoas que têm Bitcoin em autocustódia e os mineradores, eles podem também mudar o hash rate deles para a nova rede, tanto faz. A longo prazo, vamos ver quem que sai vivo dessa, né? O que aconteceu em 2016, 2015, por aí, já demonstra que o Bitcoin verdadeiro é o Bitcoin que tem o gasto energético maior, né? Que é o Bitcoin verdadeiro, que é o Bitcoin original. Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision, todos esses são golpes que fracassaram completamente justamente por mudar o consenso da rede, por mudar o protocolo que foi criado lá atrás com Satoshi Nakamoto, entendeu? Outro ponto é que o código do Bitcoin é totalmente
auditável e open source, né? Você consegue lá no GitHub ver o código do Bitcoin e você tem várias ferramentas dentro do Bitcoin Core para você verificar as transações, verificar o supply máximo, verificar para onde, com quais nodes você está se conectando e por aí vai, entendeu? Então qualquer pessoa qualquer pessoa pode utilizar qualquer ferramenta aí, por exemplo, ChatGPT, para verificar o código do Bitcoin, detectar linhas de código maliciosas e tal. Então não existe isso de alguém pode ter plantado um backdoor no Bitcoin. Satoshi Nakamoto vai voltar e vai roubar os seus Bitcoins. Isso não existe, não faz sentido nenhum, porque o código é aberto. Qualquer pessoa pode ver o código. Entendeu? Qualquer pessoa pode ver e auditar o código. outro ponto também é que o Estado é impossível, basicamente, o Estado, um ente centralizado, confiscar as chaves privadas de indivíduos, né? Você teria que fazer todo um processo de perseguição, todo um processo de ir atrás mesmo fisicamente das pessoas, e ainda teria que forçar, fazer brute force, né? A famosa furadeira no joelho em cima das pessoas para que elas dessem as suas chaves privadas, né? O Estado não tem a capacidade monetária para isso, ele não tem a capacidade bélica para isso, e basicamente isso causaria uma desconfiança absurda em relação ao parasita estatal, né? Isso geraria muito mais danos na confiança do Estado do que benefícios, né? Tipo assim, obviamente o parasita ele consegue roubar bitcoins em corretoras, ele consegue confiscar bitcoins de pessoas que dão suas chaves privadas para o Estado, e ele consegue confiscar bitcoins que já estão dentro das chaves privadas do Estado, né? Ou seja, se o Estado cria uma chave privada, os políticos ali eles conseguem confiscar isso e manipular isso de alguma forma. Mas a autocustódia em si, do indivíduo em si, é extremamente improvável, para não dizer impossível, né? É extremamente improvável que o Estado consiga roubar chaves privadas de pessoas aleatórias, né? E obviamente, se chegar nesse nível, você tem a capacidade de simplesmente mudar de país, né? Se você tem Bitcoin em autocustódia, você deveria também pensar em teoria das bandeiras e ir para países, ou seja, ser residente fiscal em países que não te tratem como um escravo, mas te tratem como um cliente, né? Que é o que você realmente deveria ser, um cliente do país e não um escravo do político, né? Um cliente do político você deveria ser, não um escravo. Outro ponto interessante também é que o Bitcoin não tem uma entidade, uma pessoa por trás, uma face, né? O Satoshi Nakamoto seria essa face, mas mesmo que ele voltasse, sei lá, de onde ele está, ele não teria nenhum poder sobre a rede, nenhum poder de decisão sobre a rede, ele não teria nenhum poder de manipular a rede de alguma forma, ele só teria acesso às chaves privadas dele, com os 1 milhão de bitcoins lá, e que ele talvez pudesse vender, talvez não, enfim, mas já fazem quase 16 anos, 17 anos aí da criação do Bitcoin, e esses bitcoins da carteira de Satoshi Nakamoto nunca foram mexidos, né? Então, mesmo que fossem mexidos, mesmo que sejam mexidos no futuro, é bem improvável que aconteça isso especificamente. E qualquer outra coisa relacionada a Satoshi Nakamoto ter algum tipo de poder na rede não existe, tá? Não existe uma superfície de ataque em relação a uma entidade central do Bitcoin. Quem regula o Bitcoin são os próprios usuários do protocolo. Quando você aceita comprar, quando você compra Bitcoin e aceita rodar o seu nó e aceita aquelas regras de consenso, você já está rodando, você já é soberano sobre o seu nó. O seu nó roda as regras que você quiser da rede, entendeu? Agora, as regras que existem hoje são as regras que todo mundo está usando, entendeu? É um jogo onde as pessoas que estão jogando, elas consensualmente aceitaram jogar esse jogo, certo? Então isso gera uma confiança absurda, isso gera uma capacidade, um efeito rede absurdo, improvável de ser quebrado, extremamente improvável de ser quebrado. E a cada dia que passa, fica cada vez mais improvável de ser quebrado, de maneira exponencial, tá? O ataque de 51% também é extremamente improvável, porque um ataque de 51%, só para resumir, para explicar para você o que seria um ataque de 51%, é quando um minerador toma 51% do hash rate da rede e faz ataques de blocos maliciosos, né? Um ataque de 51% na rede é extremamente improvável pelo fato de que os mineradores não têm incentivo nenhum para destruir a própria riqueza. Tá? Um ataque de 51% implicaria destruir toda a confiança no sistema do Bitcoin. Tá? E com isso toda a riqueza aplicada nos mineradores, nas máquinas,
nas ASICs, né, nas mineradoras e tal, a energia elétrica, tudo isso seria para vala, iria ser destruído. É um ataque kamikaze. Todo ataque ao Bitcoin precisa necessariamente ser um ataque kamikaze, tá? E as pessoas racionalmente, né, os mineradores racionalmente falando, eles não têm nenhum incentivo para fazer ataques maliciosos na rede. Nenhum incentivo. Nem governos têm incentivo para fazer esse tipo de ataque. E mesmo que conseguissem fazer esse tipo de ataque na rede, bastaria a rede negar esses blocos criados, certo? Que inclusive é um ponto positivo para o Bitcoin, que é um ponto negativo para as outras moedas, para as outras criptomoedas. Por exemplo, a cada 10 minutos é feito um bloco, certo? Então no período de 1 hora você teria 6 blocos feitos mais ou menos, certo? Em comparação com, por exemplo, o Caspa, a cada segundo é feito um bloco. Se um ente ataca a rede por 1000 segundos, você tem 1000 blocos maliciosos na Caspa. Como é que você resolve isso? Tá? No Bitcoin é muito mais fácil, é só os nodes recusarem esse bloco malicioso. É só o consenso da rede recusar esses blocos feitos, entendeu? Simples assim. Então, inclusive para você refazer essas transações, você teria que refazer o hash do bloco anterior, né? Ou seja, é exponencialmente difícil você manipular blocos que já foram feitos pela rede, né? Então é uma coisa que as pessoas não entendem, mas é que faz a segurança do Bitcoin ser absurdamente alta, certo? É exponencialmente mais difícil você atacar o Bitcoin a cada bloco que passa. E já estamos aí nos 800 mil blocos, 900 mil blocos, entendeu? Pois é, né? Desde 2009 rodando, né? Outra coisa também é o seguinte, o minerador, mesmo que haja um minerador malicioso, tá? E ele consiga atacar a rede, ele só vai ter o poder de manipular aquele bloco específico, nada mais, certo? E aí aquele bloco pode ser negado pelos nodes da rede, caso detectem algum tipo de destruição do consenso, certo? E pronto, você gastou uma quantidade de bilhões e bilhões de dólares, certo? Bilhões e bilhões em energia elétrica, em dólares, enfim, para o seu ataque não ser bem sucedido. Não existe nenhum incentivo econômico para você fazer isso. Nem a pessoa mais irracional vai tentar fazer isso. Porque o ponto negativo é muito alto e o ponto positivo é muito baixo. É quase impossível você conseguir fazer um ataque que vale a pena para você, entendeu? Para o atacante. Esse é o poder de incentivos econômicos corretos, tá? Que é o que deveria acontecer na sociedade, mas não acontece porque a sociedade foi capturada por políticos. O Bitcoin nunca será capturado por políticos, justamente porque as regras de consenso são descentralizadas. Cada node é soberano sobre as regras que ele aceita na rede ou não. Outro fato é que o Bitcoin é completamente resistente à censura e a confisco, certo? Existem vários casos da China proibindo Bitcoin, de Nigéria, Venezuela proibindo Bitcoin, e mesmo assim as pessoas continuam usando P2P, continuam usando corretoras que não estão com sede naquele país e continuam dando seu jeito. Porque é muito difícil você proibir o controle de capitais depois do Bitcoin existir, tá? Esse é um ponto importante. O Estado hoje só tem ETF de Bitcoin, só tem governos comprando Bitcoin, El Salvador, China, Rússia, Estados Unidos com a reserva estratégica de Bitcoin, justamente porque o Bitcoin não pode ser capturado, tá? Se o Bitcoin pudesse ser capturado, e obviamente ele é uma ameaça ao sistema fiduciário, porque ele não pode ser manipulado, não pode ser impressos novos satoshis para gerar narrativas bélicas, narrativas de guerra, enfim. O Bitcoin é uma ameaça ao sistema fiat, mas ele não pode ser controlado nem capturado. Então acabou o controle de capital em relação às pessoas que têm Bitcoin. Com isso você destrói basicamente uma das fontes de alimentação do Estado, maior de todas, né? Que é a impressão de moeda, que é a manipulação da moeda do Estado. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem, que os críticos do Bitcoin não entendem e que provavelmente nunca vão entender porque eles são idiotas, essa que é a verdade. Agora, uma coisa que eles falam que é captura são governos adotando o Bitcoin. O governo justamente está adotando o Bitcoin porque ele não consegue controlar. Se você não consegue controlar uma tecnologia e manipular essa tecnologia para punir outras pessoas, a única coisa que você consegue fazer é utilizar essa tecnologia primeiro que o seu inimigo, que é o que esses países estão fazendo.
Os Estados Unidos compra Bitcoin, El Salvador compra Bitcoin, China e Rússia compram Bitcoin justamente porque eles não conseguem controlar a rede, nem o hash rate, nem as regras de consenso, nem os nodes, nem as mineradoras, nada. Então eles compram a tecnologia, eles utilizam a regra de consenso, eles destroem o poder deles de manipular a própria moeda, justamente porque ao adotar essa tecnologia você tem um poder de barganha muito maior em relação aos países que não adotam essa tecnologia e que mantêm o seu sistema financeiro ainda no sistema Fiat. Simples assim, é um conjunto de regras superior que, caso você não adote, você vai perder eficiência, produtividade e, basicamente, guerras. Você vai perder guerras porque você não adotou Bitcoin. Simples assim. Ah, mas eu vou perder o meu poder de manipular os escravos da minha plantação, os indivíduos do meu país. Sim, vai. Mas você vai viver por mais tempo do que os outros parasitas que não aceitam o Bitcoin. Pois é, o Estado, na verdade, não é uma entidade abstrata. O Estado é feito de indivíduos, cada um com suas preferências pessoais e decisões pessoais a serem feitas. Então, não é uma entidade, uma entidade que sabe tudo, que pode tudo. Não, o Estado tem recursos finitos, que inclusive são recursos roubados do próprio hospedeiro. Se o hospedeiro agora tem uma arma, uma ferramenta de defesa que não permite com que ele seja mais roubado, o Estado precisa se adaptar. E essa adaptação é compre Bitcoin, comprando Bitcoin, fazendo reserva estratégica e fazendo com que os indivíduos que antes o Estado considerava como escravos, agora ele passa a considerar como clientes. Muda a regra do jogo, muda o jogo para todo mundo. Mas você tem que ter Bitcoin. Você tem que deixar a moeda fiat de lado e começar a ter Bitcoin como reserva de valor. Tem que começar a adotar a sua vida. Você tem que começar a tratar a sua riqueza, o seu padrão de riqueza como Bitcoin e não como moeda fiduciária. Conclusão, o Bitcoin não pode ser capturado, nunca vai ser capturado e qualquer tipo de narrativa contra isso é simplesmente um FUD de gente mal intencionada que é contra a sua liberdade, que é contra você ser soberano, que provavelmente é um charlatão, alguma coisa assim, que quer te vender alguma bosta, tipo, sei lá, ouro, prata, alguma merda assim, entendeu? Agora, por outro lado, o ouro, né, ele já foi capturado diversas vezes ao longo da história da humanidade, né? O ouro é físico e é centralizado, então é muito fácil você confiscar, por meio de força bruta, pessoas que têm ouro. O ouro tem que ser extraído, transportado e armazenado fisicamente, num local específico, certo? Então é muito fácil você chegar nesse local, roubar esse ouro e transportar para outro lugar. Certo? Com Bitcoin isso não acontece justamente porque ele está na internet. Você não rouba Bitcoins na internet, você rouba chaves privadas, mas para você descobrir chave privada de alguém, essa pessoa teria que falar para você ou teria que fazer um setup meio bosta, né? Enfim, é muito mais fácil você roubar ouro utilizando força física do que você roubar Bitcoins de alguém, né? Ainda mais que Bitcoin não tem cara. A pessoa pode ser extremamente rica, multibilionária em satoshis, e ninguém vai saber que ela é, entendeu? Desde que ela mantenha um low profile ali, sei lá, enfim. Com ouro isso não acontece, né? Inclusive o ouro já foi confiscado várias vezes. A vez mais famosa é os Estados Unidos em 1933 com a Ordem Executiva 6102 do Franklin Roosevelt, que basicamente proibiu as pessoas de terem autocustódia de ouro, certo? Se você tem autocustódia de ouro, você agora é um bandido aos olhos do Estado e será tratado como bandido, será preso, julgado e etc. Pois é, então, contra fatos não há argumento. O ouro é uma forma de reserva de valor, moeda de troca e unidade de conta inferior ao Bitcoin. Não importa o que as pessoas pensem e dialoguem sobre, é um lixo, pô, acabou. É a tecnologia inferior, pô, não adianta. Pode chorar à vontade, tá ligado? E se você não adotar o Bitcoin, você vai se ferrar, tu vai tomar hack, vai ser escravizado, e aí acabou. Agora, se você quiser falar de centralização, a gente tem um expert aí no assunto, que é o ouro ser a coisa mais centralizada do mundo. Mais de 90% do ouro no mundo inteiro está na mão de estados. É a Alemanha, é China, é Estados Unidos. Pois é, entendeu? Agora, em comparação com Bitcoin, mais de 60% das moedas estão na mão de indivíduos.
E mesmo que estivesse na mão de governos, os indivíduos que têm autocustódia se saem melhor. E o Bitcoin na mão de governos cria incentivos econômicos diferentes do ouro na mão de governos, justamente porque o Bitcoin tem a sua natureza auditável por qualquer pessoa, a qualquer lugar, a qualquer momento, 24/7. Você consegue saber se o governo tem aquele ouro ou não nos cofres dele lá digitais, enquanto tem aquele Bitcoin ou não, né, nos cofres dele digitais. Enquanto com ouro isso não acontece, né? Com ouro você não sabe se o governo tem ou não aquele ouro lá. Por exemplo, a última auditação do Fort Knox foi feita há mais de 60 anos atrás, né? Pois é. Aí você decide aí, né? Contra fatos não há argumentos, não tem o que fazer. Chora e morde as costas, né? Agora, por exemplo, se acontecer um problema no seu país e você tiver que sair do país, se você tentar sair com ouro, é bem provável que você não consiga, você seja preso e confiscado pelos próprios seguranças do aeroporto, né? Se você tentar sair com barrinhas de ouro na sua mala, eles vão te tratar como bandido e vão achar que você roubou esse ouro, né? Que você não tem autocustódia desse ouro, mas que você roubou esse ouro. A não ser que você declare, mas se declarar, vai ter que pagar aí uma quantidade absurda em impostos, né? Pois é. A não ser que também que você tente fazer de uma forma mais diferente e introduzir um plug diferenciado na parte traseira aí do seu corpo, né? Para que você consiga burlar aí a segurança do aeroporto, né? Mas eu não recomendo porque pode doer, pode machucar, enfim, né? Agora, com Bitcoin você bota 24 palavras na sua cabeça ou num papelzinho na sua carteira ou numa hard wallet e ninguém vai saber de nada, ninguém vai falar nada para você e acabou, né? Pois é. Agora, se a gente quiser falar em demanda, em escassez e etc., sabia que toda vez que o preço do ouro aumenta, você pode imprimir mais ouro pelas mineradoras? Pois é, você pode minerar mais ouro a hora que você quiser, certo? Nas jazidas de ouro que existem ao redor do mundo inteiro, e aí você reduz esse preço justamente porque você aumenta a demanda. Quando aumenta o preço do ouro, a demanda do ouro aumenta também, e aí você reduz o preço numa coisa chamada oferta e demanda, né? Com Bitcoin isso não acontece. O preço do Bitcoin aumentou. Não tem problema. Serão minerados por dia aquela quantidade X de Bitcoins e a cada 210 mil blocos vai ser cortada pela metade. Não importa se a demanda vai aumentar ou diminuir. Pois é. Ou seja, o preço tende a aumentar infinitamente. Pois é. Então, conclusão, o ouro foi capturado. Sempre será capturado, o resultado do ouro é a moeda fiduciária, tá? E o Bitcoin nunca foi capturado, nunca será capturado, mesmo que tentem, serão destruídos no processo, aqueles que forem, que tentarem criar coisas maliciosas dentro do Bitcoin, serão destruídos e acabou. Quem não gostar pode morder as costas à vontade, não tem muito o que fazer, pode ficar chorando aí à vontade. Daqui 10 anos a gente volta aí para descobrir se realmente todo esse papinho aí de ouro ser uma reserva de valor ainda hoje em dia é verdade ou não. Não é, já sabemos isso faz décadas já, porque o ouro não bate nem a inflação faz décadas. E se você não quiser acreditar, se você não quiser aceitar a verdade na sua vida, bom, aí realmente o que pode saciar você é a mentira. E aí aqui nesse canal a gente não fala mentiras, a gente fala verdades, mesmo que doa, né? Então é isso aí, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Se você quiser comprar meu curso aí, meu manual Bitcoin para você aprender tudo sobre Bitcoin, o link tá aqui embaixo, utilize meu cupom. Se você quiser comprar Bitcoin de maneira privada, utilize a Spike to Spike para qualquer pessoa do mundo aí, paga em dólar, em euro, em reais brasileiros aí, tanto faz. Link aqui embaixo também da Spike to Spike, use meu cupom para você ter 20% de desconto na hora das compras aí. E outros links de afiliado aqui embaixo, tamo junto, estude Bitcoin e se arrependa amargamente nos próximos anos. Tchau!